Deus sabe o que vai fazer no futuro. Ele tem um plano, o plano de Deus para o seu reino. É importante pensar sobre isso. Quero agradecer a sua audiência aqui, o seu tempo conosco nessa plataforma. Convido para compartilhar os ensinos que está recebendo aqui, também dar um joinha aí e comentar o que você tem achado de todas essas ideias hoje sobre o plano de Deus para o seu reino. Muito bem, quando o Senhor nos ensina ou ensinou aos seus discípulos lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele estava ali num contexto de discipulado com os seus homens de chamado, aquelas pessoas que ele tinha chamado para estar junto dele, e ele estava lançando esse fundamento de confiança no governo, né? No governo do céu, na administração do céu. E é importante que nesses dias, nós, o povo de Deus, mas também o homem contemporâneo, o ímpio, que não conhece a Deus, ele precisa ser informado sobre o tempo do fim, as últimas coisas. Esse é um assunto que você pode compartilhar. Afinal de contas, nós temos muitas coisas acontecendo, essa guerra que está ali no Médio Oriente, mas também já teve aqui na Venezuela, e está acontecendo na América do Sul, nós estamos vendo isso, estamos em várias frentes. É importante que você e eu estejamos assim habilitados pelo Espírito para, nas nossas falas, na nossa comunicação com as pessoas no dia de hoje, apontar qual a verdade de Deus para esse tempo do fim. O que Deus planejou? Deus sabe o que vai fazer? Parece interessante pensar dessa forma, e muitas pessoas estão necessitadas, outras falam sobre isso, que elas querem saber, outros não falam sobre isso, mas nós podemos trazer esse assunto, né? Deus sabe o que realmente vai fazer, e é importante a gente lembrar isso, que Deus tem esse assunto já há bastante tempo. Os profetas falaram sobre o reino de Deus, né? Isaías falou muito sobre o reino, ele fala em Isaías 61 a respeito dessa alegria da chegada do rei, ele fala de gozo, de alegria, Isaías 61, mas também ele fala além do óleo da alegria, ele fala da alegria eterna, a vida da qualidade da eterna, marcada pela alegria de estar num ambiente onde a justiça será plena, essa justiça será total. Isaías 35 fala a respeito disso, né? Fala de Sião, Sião seria a alegria de muitas gerações. Então, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus já começou, mas será pleno. Nós estamos aguardando o retorno do rei com o seu governo, com o seu reino. O mundo como está sendo convocado para uma batalha final. É um lugar de decisão. Esse tempo do fim é um lugar de decisão. Os homens precisam decidir se eles confiam, se eles acreditam em Deus ou se eles não acreditam em Deus, e se eles acreditam que Deus tem algo mais além da vida, além dos dias vivos aqui na Terra, além da morte. O que Deus tem, né? Qual é o plano de Deus? E as Escrituras nos apontam muita coisa sobre o governo de Deus. E esses dias são dias de nós relermos todo esse fundamento, repassarmos todo esse fundamento, e ele vai encher Jerusalém de alegria, porque ele vai, no seu governo, no seu retorno, governar a partir de Jerusalém, né? Então a terra será cheia da justiça do Senhor,
a terra será cheia. Então, Israel que não experimentou a plena paz vai conhecer o príncipe do Shalom. Vai conhecer o príncipe do Shalom. Lá atrás, quando ele veio a primeira vez, ele se revelou e alguns creram na sua mensagem, e a sua mensagem, não é, está liberada há 2000 anos sobre o mundo e vem sendo anunciada, mas a sua segunda vinda está às portas. Maranata, ora vem, né? Senhor Jesus. Mas o que nós somos chamados a compreender, mais especificamente, é que o que diz em Isaías 9, né? O aumento do seu governo. Então, o reino de Deus, a administração de Deus não diminui, ela só está aumentando, né? Apesar da presença do caos, da manifestação do caos que você está vendo nas cidades, nas nações, os conflitos que estão acontecendo, um bombardeio de narrativas de todo jeito, mas o reino de Deus só aumenta, o governo de Deus só aumenta. Ele é o príncipe da paz e o aumento do seu principado, né, e da sua paz não tem fim. Então, ele é o príncipe do Shalom e ele está vindo. Nos deixou esse evangelho da paz, que reconcilia o homem com Deus, reconcilia consigo mesmo, reconcilia com o próximo, né? A pregação desse evangelho do reino é nossa grande tarefa. O plano de Deus, né? É um plano de paz para o homem estar em paz com Deus, para que o homem esteja em paz consigo mesmo, esteja em paz com o próximo, com as nações. Essa é uma aliança que já foi manifesta. A nova aliança é uma aliança de paz. É reconciliação, o homem com Deus e o próximo. E esse plano de Deus é de expandir essa paz, de encher toda a terra com essa paz. Isaías 9 fala muito a respeito desse plano de um reino de paz. E os profetas, em geral, falaram dessa chegada, dessa administração de paz perfeita. E o rei vai trazer essa paz ao povo, é uma promessa. Também lá no Salmo 72 fala sobre isso, verso 3, e haverá justiça e abundância de paz. Justiça e abundância de paz. Salmo 72, verso 7. Então, o Senhor, ele realmente nos destinou para a paz com Deus. Ele destinou seus filhos para a paz com Deus. Ele está falando com os seus discípulos ali na primeira vinda, e essas são as palavras que recebemos do Pai por meio do Filho, que esse era o plano para o seu reino, que é exatamente essa reconciliação do homem com ele. E Cristo veio e anunciou a paz. Ele anunciou a paz também aos pagãos, né? E nós hoje somos chamados para anunciar essa paz ao homem incrédulo, ao ateísta, aquele que não quer Deus, e a sua decisão terá que ser tomada, deve ser efetiva. Estamos chamados também para repartir esse mistério. Qual é o mistério? É o mistério de que Deus se fez homem e veio em justiça, e essa justiça está disponível para se tornar Senhor Justiça Nossa. Eu recebo justiça quando recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu tenho acesso à justiça, eu tenho acesso à couraça da justiça, eu tenho acesso às armas da justiça, eu tenho acesso à paz plena com o Criador de todas as coisas, eu tenho acesso à sua corte no céu, para viver reconciliado com Ele no céu e aqui na terra, enquanto estivermos aqui na terra. Então, esse reino já começou, a paz desse reino já começou. E hoje, no meio das explosões, das crises nas nações, nós somos chamados para ficar em paz. Como desfrutar de paz no meio de tantas guerras? É preciso conhecer o Rei, o Príncipe da Paz, o Senhor da Paz, aquele que trouxe o Evangelho da Paz e
crer nesse evangelho da paz e aplicar esse evangelho da paz. Então faz parte do plano de Deus a justiça, e essa justiça que ela reine e também a paz reine, né, no seu reino. Então, nós que conhecemos o Rei sabemos que temos acesso à sua justiça, temos acesso à sua paz, né? O Antigo Testamento, ele é cheio, muitas referências, né? Que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. E o Novo Testamento confirma isso em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, verso 21. Então, diz que ele é a nossa justiça e o próprio Israel não pode alcançar essa paz e essa justiça por meio da lei. Ele terá que conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e se render a Ele e a sua justiça. Então, o novo homem é exatamente o cristão e o judeu que se rende ao príncipe da paz, ao evangelho da paz, né? Esse é o novo homem, criado segundo a justiça e santidade. Efésios 4, 24 fala a respeito disso. Então, nós não estamos em um mundo de paz. Ninguém, nenhum partido, nenhum governo, nenhum líder global que se levante poderá oferecer essa paz, né? Nem essa justiça. Nós estamos vendo a carência da justiça a partir desse momento nas nossas nações, nossas cortes, nossos tribunais, nossos juízes não conseguem entregar mais justiça. Estamos vendo, não é, todos esses princípios que são da justiça e da paz e do reino de Deus, que são parte do caráter de Deus, escassos, porque o homem está rejeitando Deus, porque o homem não quer o enviado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua paz. Então, ele quer viver do seu jeito, ele faz as suas escolhas segundo as suas ideias, ele segue a sabedoria humana espalhada pelo mundo, e nós podemos, sim, fazer orações e esperar a paz em Cristo Jesus. Nós podemos, sim, ter a nossa comunhão com Deus, ter nosso relacionamento com Deus e alcançar paz em meio a tantas batalhas. Agora mesmo que estamos vendo os elementos da economia abalados, as economias globais das nações todas sendo abaladas, e você e eu, nós temos a economia do reino. Nós temos o funcionamento das finanças, né, e de toda a economia, tudo que envolve a economia, administrada com princípios do céu. Uma das primeiras coisas que essa economia aponta é as asas da confiança. Nós podemos atravessar circunstâncias difíceis em confiança. Confiança na proteção, confiança na provisão, confiança na direção. Toda essa confiança está disponível agora. Isso é uma provisão da mesa do rei no seu reino para nós agora. Então, nós somos vítimas, não estamos aí a depender de homens, ao mesmo tempo que temos responsabilidade de fazer escolhas políticas, eleições, temos que fazer a nossa parte, preservar o bem na sociedade, o que é justo na sociedade. Nós temos toda essa responsabilidade e devemos trabalhar nesse sentido. Mas a nossa expectativa está em Deus. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está na verdade de Deus, nos milagres de Deus, naquilo que Ele traz com o seu poder, naquilo que Ele gera com o seu governo. E a nossa dependência está firmada nele, a nossa confiança. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, caminham, não se cansam, correm, não se fadigam, sobem com asas como águias. Por quê? Porque quando não tem caminho, Ele nos leva nas asas da confiança. Quando o caminho acaba, quando aqueles passos naturais já não se sabe como dar porque não tem caminho, então Ele nos leva nas suas asas de confiança e nós alcançamos o outro lado.
chegamos de volta ao caminho, mas não paramos de andar, não paramos de avançar, porque confiamos nele. Então, no meio desses dias, quero desafiar você a saber claramente que Deus tem um plano, e um plano para o seu reino. E é importante que você conheça esse reino e que ele não é o que o desespero humano, o que o humanismo define, mas ele é aquilo que a profecia bíblica, os diversos profetas, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo, diz que será o fim. E o fim é um governo pleno, é um governo de justiça e paz. Receba isso, ande nisso e compartilhe com outras pessoas. Grande abraço.